ser 5h25 da tarde aí. A ideia é a gente bater um papo aí de uns 20 minutos, não é isso, João? Vamos bater um papinho, falar um pouco do que a gente está passando aqui, mais algumas perguntas se alguém tiver, né? Pode falar alguma coisa sobre preparação, sobre o que a gente fez durante esse ano todo, né? Vamos lá. Boa tarde, Breno. 5h26 aí, né? Que 3h26. Tema? Então, cara, a gente está sem um tema fixo, né? A gente vai falar sobre o nosso dia de hoje aqui. Hoje a gente foi de manhã treinar já. Ontem a gente fez um treino mais cardio, né? Para dar uma desintoxicada, para dar uma abrir um pouco o pulmão, né, Léo? Tava meio amarrado aí. E hoje a gente já foi fazer um pouco de peso, a gente fez alguns snatches, né? A gente fez uma escadinha de snatch, bem tranquilo, bem sem muito compromisso, mas deu para chegar no 100% aí, né, Léo? Deu. Assim, vamos falar um pouquinho. O treino de ontem, na realidade, foi um treino que a gente sofreu muito, mas já era esperado. Foi um treino depois de 24 horas, quase 30 horas de viagem, entre aeroporto e avião. Então, com isso, a gente já sabia que ia chegar aqui sofrendo. No primeiro treino, no segundo treino. No treino de ontem, eu senti bastante, como era esperado, dentro do esperado. Parecia que tinha um terço do pulmão só, né? Então sofri bastante no cardio, mesmo um cardiozinho leve e tal, eu pelo menos senti muito, né? Uhum. Beleza. Hoje já foi bem diferente. Eu já me senti muito melhor, já acordei melhor e já treinei melhor, embora foi um treino bem curto, né, Júnior? Um treino bem Sim, curto, sim. mas eu estava me sentindo bem, mais à vontade, estava com o LPO entrou, uma carga legal, e também a gente fez umas eficiências, quer dizer, um treino que eleva o cardio, que eleva a frequência cardíaca lá em cima, também suportei bem. Então, acho que estamos entrando no voo cruzeiro aí mesmo. A ideia de ontem era justamente iniciar uma adaptação, né, a um novo horário, a um novo país, depois de ter passado horas em viagem, né, horas voando. Isso complica muito o organismo quando a gente vai exercer alguma atividade física. Então a gente a gente fez um cardio ontem justamente para dar uma ambientada. Hoje a gente já percebe um resultado desse cardio feito ontem. Então hoje ele já rendeu mais. A gente fez snatch hoje, aumentando carga, e ele conseguiu chegar inclusive no 100% de carga dele para o snatch. Então foi bem produtivo, os movimentos se encaixaram bem. Depois disso, a gente fez 2 séries de eficiência. Tá? A gente fez clean and jerk com 60 quilos, 10 repetições de clean and jerk, imediatamente 10 chest to bar. Então, também para dar uma movimentada, para fazer o cardio subir, para fazer o sangue circular, e com volume baixo, né? Que é para não cansar, não desgastar. A ideia é somente manter um estímulo no Léo para que ele chegue sexta-feira, né, quando começar a competição, 100% descansado, e pronto para dar o melhor dele lá na arena. Certo? Uma coisa? Não, acho que é isso aí. Tá, algumas perguntas, né? Perguntaram aqui como que eu vejo o futuro do CrossFit. Cara, o futuro do CrossFit, na minha opinião, está meio incerto, porque a gente não sabe ao certo qual é a intenção dos caras, né? Eles estão partindo para um lado saúde, mas eu acredito que o lado competitivo vai existir, né? É o competitivo que faz com que
com que o CrossFit seja divulgado, com que o CrossFit seja difundido pelo mundo. Então, eu acho que é uma boa porta para essa divulgação. Eu acho que, no momento, eles estão dando uma ênfase maior para a saúde e tirar o pé um pouco da divulgação do esporte, né? Mas eu acho que isso deve ter uma retomada, isso deve ter um equilíbrio. Então, isso é só uma fase que a gente está passando. Com relação ao CrossFit competitivo, eu acredito muito que o CrossFit deva evoluir para o lado da ginástica, né? Se a gente pegar aí os Endurances, os LPOs, os atletas de CrossFit têm uma performance muito próxima aos especialistas, né? Aos especialistas de Endurance e aos especialistas de LPO. Então não tem muito, na minha opinião, não tem muito para onde evoluir. Já com relação à ginástica, né, a gente percebe os atletas de CrossFit ainda muito longe dos especialistas de ginástica, né? A gente tem na ginástica os atletas de elite da ginástica têm um domínio corporal muito grande que falta falta os atletas de CrossFit chegar nesse nível. E aí a gente vem vendo as exigências no controle motor da ginástica cada vez maior. Então eu acredito que esse seja uma tendência para os atletas de CrossFit. Então, se você quer se antecipar aí ou quer não ser surpreendido, treine muito as suas habilidades de controle corporal, né? Tenha o seu controle corporal muito em dia, para que qualquer coisa que eles peçam, a gente em pouco tempo consiga aprender a fazer, né, Leão? É. Isso foi uma coisa que a gente treinou bastante esse ano, né? O controle corporal, andar de walking handstand na lateral, fazer zigue-zague, subir e descer escadas. Então, né, o muscle up do Léo, a gente trabalhou muito, mudou muito. Então, todas essas coisas a gente tem tentado se Bom, antecipar. com relação aí à tendência o caminho do CrossFit, eu tenho, assim, nós só vamos saber no futuro mesmo, e principalmente depois desse Games, né? Que eles tiraram um pouco o foco da mídia, por exemplo, aqui não está podendo nem fazer mídia. A gente treinou lá, não podia fazer mídia, quer dizer, todo mundo que vai com um atleta no box está doido para as pessoas fazerem mídia para divulgar o seu box, quer dizer, então eu não entendo direito essa versão aí do dono do CrossFit aí, o que aconteceu, não consigo entender. Aparentemente me parece um tiro no pé, né? O cara matando o que fez a divulgação do CrossFit. O CrossFit tomou essa proporção que tomou por causa dos CrossFit Games. Foi a partir dos Games que o CrossFit virou o que ele é hoje, que é esse conhecimento a nível mundial. E aí você começar a cortar as mídias e focar só a saúde. Ninguém está deixando de focar a saúde, né? Mas eu acho que a mídia que faz a coisa ser um sucesso. Então, assim, eu não sei onde é que isso vai dar, né? Se isso para onde que vai, mas vamos deixar acontecer. Espero que o esporte não perca o seu reconhecimento e né, o seu valor por conta disso. E com relação a essa parte técnica que o Júnior está falando, eu acho que foi a grande diferença do ano passado para esse ano. O meu aprimoramento técnico, investir na qualidade técnica da ginástica, do LPO. Isso faz com que esse conhecimento corporal que o Júnior está falando, então os movimentos saem com mais perfeição, com menos esforço, com menos gasto de energia e, consequentemente, você consegue ser mais eficiente nos odds, na aplicação dele nos odds. Basicamente isso. É isso aí. Qual a vantagem de ser afiliado no CrossFit? Cara, eu defendo a afiliação porque eu acho que a gente precisa ter um rumo, uma certificação, algo oficial, né, para dar qualidade, um certificado de qualidade para os nossos alunos, né? Isso não quer dizer que, de repente, você tenha um box de CrossFit que não seja oficial e que não tenha qualidade. Mas, na minha experiência, em tudo que eu já vi, na sua grande maioria, os box
que tem a maior qualidade são os boxes afiliados. Então, eu acho que se a modalidade tem uma regra, a gente deve seguir essa regra. É o nosso primeiro passo para fazer a coisa certa, é seguir essa regra, né? Se compensa, se não compensa, se a CrossFit tem alguma coisa que ela nos dá em troca ou não, eu acho que isso não cabe a nós julgarmos agora, pelo menos. Eu acho que ser um box oficial, né, ser uma CrossFit oficial, na minha opinião, te traz muitas vantagens, principalmente por você poder usar o nome, por você não precisar ficar enganando os seus alunos, né, falando para o aluno, olha, não pode postar hashtag CrossFit porque a gente não é oficial, ou enfim. Então a gente tem, eu acho que fazer a coisa certa é sempre o melhor caminho. O Léo também é dono de um box oficial, e eu acho que ele pode Eu acho falar que um pouco. desde que a gente abriu o CrossFit Canal, a gente afiliou, né, para abrir. Antes de abrir, a gente já era afiliado. A afiliação, ela tende a garantir um pouco mais da qualidade, porque você também tem os codes com o Level 1, o Level 2, aí você tem os cursos de Judge, você tem toda uma gama de cursos que a CrossFit oferece, e quando você tem exercendo todo esse pacote aí que a CrossFit.com oferece, você com certeza tem um, um pouco mais de garantia de qualidade para o seu aluno. Isso aí eu não tenho dúvida, não. Beleza. Valeu, galera. Valeu, obrigado. O senhor Léo falou em Cruzeiro. No suposto gráfico, você acredita que o Léo estará como fisicamente até a última competição? Claro que não sabemos o que vem, mas por todo o trabalho feito. Cara, eu espero que o Léo esteja próximo do seu 100%, né? Foi o planejamento. A gente, durante o ano todo, na verdade, a gente pegou um planejamento que tinha o ano passado, né? O ano passado que trouxe ele para o Games, que fez ele ir bem no Games e aprimorou esse planejamento, né? A gente focou nos pontos que ele precisava melhorar, melhorar a parte técnica dele, né? Melhorar a base aeróbia e, principalmente, melhorar a parte mental dele, né? A cabeça dele, fazer ele chegar confiante, chegar a 100% mesmo, né? Então, a nossa ideia é que o Léo chegue 100% porque ele, nas competições presenciais, ele acaba se superando, né? Então, ele é um cara que gosta de competir presencialmente, né? E ali, na hora do vamos ver, na hora de dar o show, ele com certeza vai conseguir passar, às vezes até do 100% que foi feito no box, entendeu? Então a ideia nossa é isso, a ideia nossa, a programação está toda detalhada e toda sendo cumprida para que isso aconteça no momento certo, que isso aconteça no período da competição e que ele realmente dê o seu 100%. Bom, falando da minha parte, complementando essa resposta aí, e a minha visão como atleta, né? Assim, o volume de treino que, para mim, chegar a 100% até nas últimas provas, pelo que eu entendi, né? Então, assim, o volume de treino nos treinos é muito grande, né? Então, assim, eu estou acostumado a treinar 3, 4 horas de treino por dia, né? Então, eu já fui à exaustão aí durante os treinos muitas vezes, fui testado muitas vezes. Eu acho que aí os detalhes que a gente tem que acertar e que o Júnior, esse ano eu acho que a gente está mais afiado como chegar aqui no dia com esse 100%, ou seja, não ter passado, não ter overtraining e também não destrenar, né? Não chegar destrenado, já perdendo performance. Então eu acho que esse detalhe fino é o que nós estamos buscando aqui, né? Nesses últimos dias, para mim chegar a esse 100%, que na realidade eu chegar a 100% vai ser 110%, porque presencialmente sempre tem. Não é porque a gente também tem o nervosismo de todo competidor. Não é que a gente adora competição, não. A gente também fica nervoso, mas a gente acaba lidando, aprendendo a lidar bem com isso aí, né? E levar isso ao favor, né? De deixar que a adrenalina e essa ansiedade
faça com que a gente melhore performance e não perca performance. E para chegar, vamos dizer que tem aí 10 provas para me cumprir, ou 9 provas, sei lá, o ano passado acho que foram 9 provas. Eu acho que pelo volume de treino que eu passei durante esse ano, esse segundo ano já de preparação, eu sei, minha cabeça sabe que o corpo está preparado para suportar as provas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Entendeu? Por quê? Porque isso eu fiz tem 2 anos que eu só faço isso. Me preparo para isso. Então, é lógico que eu tenho que chegar. Então, eu tenho essa ciência de que eu vou conseguir fazer as provas bem. Eu vou estar preparado para isso. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Tá. O Thiago está perguntando se eu diminuí a carga e o volume de repetição ou só diminuí a carga e mantive um bom volume de repetição. Não, o contrário, Thiago. Na verdade, eu diminuí o volume, mas eu mantive a percentual de carga, as cargas altas, que é para manter o estímulo neural, né? O estímulo motor dele, ele tem que manter com cargas altas. Eu só diminuo o volume para diminuir o estresse, diminuir o cansaço, para ele não chegar à fadiga. Tá? Então essa é a estratégia utilizada agora, principalmente nesse momento final, né, Léo? Danton, qual a expectativa de vocês em resultado em relação ao último Games que o Léo participou? Então, a nossa expectativa são as melhores possíveis, né? O ano passado era o primeiro Games do Léo, né? Tava meio assustado com tudo, né? Nós estávamos, eu também, meio assustado com tudo, meio que sem entender mais ou menos o que as coisas iam acontecer. E apesar do desempenho do Léo ter sido muito bom ano passado, esse ano, a gente, assim que acabou o Games, a gente se estruturou para fazer um planejamento para esse ano, né? Então a gente pensou em ter uma melhora técnica para que ele economizasse mais energia e conseguisse render mais em seus treinos. O trabalho de força que é feito naturalmente, né, para tentar aumentar um pouco da força, e um trabalho de base, né, de cardio, melhorar o cardio dele, para que ele consiga se recuperar mais durante as provas. Então essa foi o nosso primeiro esboço desse ano. O Léo foi, logo após o TCB, o Léo foi para Bauru, ficou uma semana onde a gente desconstruiu os movimentos dele e reconstruiu um movimento diferente, um movimento mais técnico. Então a gente teve bastante cuidado nesse trabalho de mexer na parte técnica, de realmente mudar a forma dele de fazer alguns movimentos. E isso a gente escolheu um período longe de competições importantes para que não tivesse nenhum prejuízo nos resultados dele. E durante o percurso, né, a gente sabia que esse ano seria um ano mais difícil, porque esse ano o Léo está um ano mais velho e na categoria de Master cada ano faz diferença, né? O seu primeiro ano da categoria é o melhor ano, é o ano que você é o mais novo da sua categoria, né? E você está no terceiro ano. No terceiro ano da categoria, então esse ano tem os caras que estão subindo para a categoria agora, então os caras mais novos estão subindo da categoria e os caras mais velhos que estão no último ano da categoria estão saindo, né? Estão indo para outra categoria. Então cada ano que passa ela fica mais difícil. Então esse ano a gente tinha essa dificuldade e com as mudanças das regras da CrossFit aconteceu um fato de que de 20 atletas esse ano iam selecionar só 10, né? Então o que já ia ser difícil se tornou ainda mais difícil, por só classificar 10. E o ano passado você classificou, acho que em 11º, não é isso? Eu classifiquei em 11º. Exato. Então, né, se a gente fizesse um trabalho para manter o mesmo nível do ano passado, não ia ser suficiente, né? Mas graças a Deus o nosso trabalho deu tudo certo, a gente conseguiu ter uma melhora muito grande e a gente tinha uma programação de no qualifier fazer 2 vezes cada prova, mas na terceira prova o Léo se lesionou
né? E aí a gente não conseguiu repetir nenhuma prova, né? Na verdade, a gente até ficou com medo de não conseguir fazer pelo menos Concluir. uma vez cada prova. E mesmo fazendo uma vez cada prova, esse ano ele classificou em quinto, né? Então você vê, de 11º do ano passado para quinto esse ano, e tirando o primeiro colocado, que realmente ficou um pouco mais longe, o segundo, o terceiro e o quarto é questão de 9 pontos, pontos. 9 pontos, né? 9 pontos, ele está a 9 pontos do segundo, A 6 do terceiro 6 do terceiro e a 1 do e quarto. a 1 do quarto. Quer dizer, ele está muito no nível dos caras. Então, tudo pode acontecer, a competição presencial muda muito, né? Depende muito da cabeça do atleta. Então, a gente espera esse ano que a gente consiga algo no pódio, alguma coisa nesse sentido. Né, Léo? Fala aí. Não, basicamente o João já falou tudo aí, a gente está preparado e vamos, se a gente fizer o melhor, as expectativas são boas. Vamos ver, né? O que mais ajuda no domínio corporal? Cara, para você ter um bom domínio corporal, você tem que ter uma boa base de ginástica, né? Uma boa base. O treinamento de base é o mais importante que deve ser feito, né? A gente tem um pouco de dificuldade aqui no Brasil de fazer treinamento de base com atleta, porque o atleta acha que ele já sabe fazer o movimento final, então ele não precisa fazer treinamento de roll, não precisa fazer treinamento de canoinha, backstension, esses movimentos, esses trabalhos de balanço, né? Aprender o balanço, melhorar o balanço, mudar o balanço. Então, isso para mim é fundamental para qualquer pessoa, principalmente para atleta. Mesmo que você já saiba fazer o movimento final, né? Você precisa sim trabalhar a base, trabalhar os movimentos básicos. Por exemplo, se eu tenho um atleta que ele tem uma deficiência no muscle up e o balanço dele não é bom, não adianta eu passar um monte de muscle up para ele fazer, porque eu vou estar treinando o balanço ruim dele. Então eu tenho que quebrar esse movimento dele, eu tenho que fazer um treino específico para aquela parte do movimento que ele é ruim. Se é o balanço, o ponto fraco dele, eu tenho que melhorar o balanço dele, eu tenho que mudar a posição de roll dele, eu tenho que fazer com que ele seja eficiente nesse balanço para depois eu voltar a treinar esse muscle up de uma forma correta, né? Eu praticar esse muscle up de forma correta. Não adianta nada eu praticar um movimento errado várias vezes, como eu vejo muitas pessoas fazendo, né? Eu não sei fazer muscle up direito, então eu tenho que fazer muito muscle up. Cara, se você faz ele errado, você vai fazer muitas vezes ele errado, você vai criando um padrão de movimento errado. Então, o primeiro passo é corrigir qualitativamente o movimento para depois você praticá-lo. Tá? Depois, ó, pessoal que me segue lá, quem não me segue pode seguir lá, vai ver que eu faço muito exercício de acessório, entendeu? Então, pro core, pro balanço, vão ver lá muscle up sendo feito com o cara com um PVCzinho bastão, na frente para o pé não subir muito alto. Então vocês vão ver isso tudo aí. Até outro dia uma pessoa em boxe me falou assim: pô, vou mostrar o vídeo de você aqui pro pessoal do boxe que acha que atleta de elite não faz treino exercício básico. acessório, entendeu? Exato, então é isso aí. Exato. O ano passado eu estava o ano retrasado, na verdade, quando eu estava no Power Monkey, eu presenciei a Anne fazendo aulas básicas que todo mundo estava fazendo, ela estava fazendo também, e discutindo detalhes do pull-up dela. Então, perceba, uma atleta que já foi 2 vezes campeã do Games, né, 2 vezes campeã mundial, elite total, e preocupada com a qualidade técnica, preocupada com os detalhes técnicos. Então, na minha opinião, isso é fundamental para qualquer pessoa, né? Principalmente para atleta de elite, né? E a gente vê muitas vezes as pessoas com não querendo fazer isso porque já sabem fazer tudo. Tá? Vamos lá. Das mídias para pessoal de fora ver melhor. Bom, a gente tem os nossos Instagrams, né? O Leonardo, Leonardo. Tem que ver se a gente vai conseguir esse ano o link que o ano passado não tinha. Se os links, se a internet funcionar,
porque no games a demanda é muito grande. Então, praticamente no ano passado funcionou nada. Se funcionar, a gente vai fazer online aí no meu Instagram, no Leonardo WL, podemos fazer online no Júnior Carvalho CF. A gente sabe que acho que a Nath Graciano vai fazer, o Hugo Crois vai fazer. O Hugo Cross e o BCC, o BCC vão transmitir, vão ter a transmissão oficialmente ao vivo do Games. Então dá para acompanhar por esses 2 canais, tá? Essas lives a gente está deixando salvo, né, Léo? E eu também vou colocar no meu canal do YouTube. Então quem quiser ver essas lives, inclusive depois vai estar disponível lá, tá? Vamos ver. Mas esses cursos podem ser feitos por qualquer um. Qual curso? O curso do Level 1? O curso do Level 1 você pode ser feito por qualquer um, não precisa ser afiliado, não, tá? E nem precisa ser educador físico. Eu, por exemplo, sou engenheiro mecânico, engenheiro civil, e eu tenho Level 1 e Level 2. Eu fiz para poder ser dono de boxe, né? Então eu achei fundamental entender do assunto. Ótimo. Coloca gelo no corpo ajuda muito na recuperação e para que serve? Olha só, essa é uma questão que eu até gosto de falar. O gelo ele faz a vasoconstrição, né? Num primeiro momento, quando você acaba o treino muito intenso, ou quando você bate, ou quando você faz alguma coisa, ele está extravasando aquele líquido todo. É legal você fazer um gelo para ter uma vasoconstrição e diminuir isso. Porém, depois é interessante fazer o quente, né? Inclusive o Léo aqui, ele está nadando todo dia, a gente não falou isso, mas ele está nadando todo dia e fazendo uma banheira quente, né? Banheira de água quente, ou se tivesse sauna, poderia estar fazendo sauna também, para aumentar a circulação sanguínea e acelerar a cicatrização muscular, entendeu? Então é interessante fazer o quente, tá? Oi! Como vocês... Tem alguém batendo lá no... Deve ser para limpar, será? Já limpou, cara. Como vocês relaxam estando tão perto do Games? Você vai querer que limpe ou não? Não, já limpou. Já limpou. That's okay. Desculpa, galera. Como vocês relaxam estando tão perto do Games? Cara, a gente relaxa, primeiro porque a gente está acostumado com competição e porque a gente confia no trabalho que foi feito, né, Léo? Eu não sei qual é a pergunta. Como que a gente relaxa estando tão perto do Games? Não, eu acho assim... relaxar 100%. Eu sou competidor, eu sempre fiz esporte a minha vida inteira, né? Então eu compito aí desde os, 10, 6, 7 anos de idade, comecei no judô, surfei, papai, então competi a minha vida inteira. Hoje eu sinto que eu compito melhor do que quando eu era adolescente, digamos assim, né? Quando eu era adolescente, o nervosismo me consumia bastante e tirava até performance minha. E agora, não sei se é por causa da idade, né? Você fica mais maduro, já passou por muita coisa. Hoje em dia, o nervosismo, por exemplo, agora sim, a gente está ansioso, mais pensa, mas isso não eu consigo lidar bem, né? Ele, na hora que você vai entrar, vem o frio na barriga, vem aqueles negócios todos, mas isso eu tento trabalhar a minha cabeça ao meu favor. Tipo assim, eu penso, quando eu estou nervoso, a prova é dura, meus concorrentes estão fodidos, porque a prova é dura, eles vão sofrer mais do que eu, entendeu? Então eu tento fazer pensamentos que me joguem para cima cada vez mais, entendeu? Não é fácil. Dizer que é simples não é simples, mas eu consigo, eu fico trabalhando minha cabeça nesse sentido. Isso é um ponto importantíssimo para qualquer atleta, né? A parte mental ela é fundamental. Então, você ter uma cabeça boa, você gerar uma positividade naquilo que você vai fazer, com certeza vai te trazer resultados melhores do que se você gerar uma negatividade naquilo que você vai fazer. Se você ficar pensando, é difícil, caramba, vai ser fogo, vai ser penoso, eu vou sofrer, eu não vou aguentar com aquela carga, será que vai dar, será que não vai dar? Se você começar com esses pensamentos negativos,
a sua chance de não ter sucesso é muito maior, né? Agora, você ter gerar uma frequência positiva de pensamentos e acreditar naquilo que você vai fazendo, acreditar que vai ser difícil, mas vai ser difícil para todos, né? Vai ser difícil, mas ainda assim você vai conseguir ser melhor do que os outros. Então, essa positividade faz com que você ganhe confiança, né? Ganhe confiança naquilo que você vai fazer. E ganhar confiança, eu falei isso ontem na live, mas o atleta confiante, ele não confia que ele vai ganhar a prova, mas ele confia que ele vai fazer bem. Ele confia que qualquer coisa que acontecer no meio, qualquer coisa que der errado, por exemplo, ele vai saber driblar aquela situação, vai saber consertar e vai saber resolver aquele problema ali, de imediato. Isso é um atleta que tem confiança naquilo que vai fazer. Isso é um atleta, geralmente ele vem com os atletas mais experientes, os atletas que já treinaram muito, os atletas que já passaram por essas situações diversas vezes e constataram que aquilo não acabou a competição para ele. Não é porque, sei lá, um muscle-up que ele fez que o braço passou direto que acabou. Ele vai, solta da argola, pega de novo e a competição está ali do mesmo jeito, tá? Então, isso é uma parte extremamente importante, é que o atleta seja confiante, tenha uma cabeça boa e para quem não tem, precisa procurar um profissional que ajude, um psicólogo do esporte, algo que faça esse trabalho mental, tá? Se eu pretendo competir o Games, eu pretendo, mas eu preciso treinar. Eu já fiz o Qualifier 2 vezes e não entrei. E hoje, no ritmo de trabalho que eu estou, não estou conseguindo treinar para isso, mas eu pretendo, vamos ver. Por quê? Porque acha do treinamento de calistenia como de base de fortalecimento, mas estou falando da calistenia original, sem os keepings da ginástica. Cara, eu acho que a calistenia ela vai gerar muita força, né? Mas não é só isso, né? CrossFit, na verdade, ele é um conjunto. Eu uso alguns exercícios de calistenia, mas os exercícios básicos, né? As barras básicas, enfim, mas eu acho interessante para se usar, mas não só isso. Sobre a calistenia, lá no box a gente tem aula coletiva de calistenia, é um dos programas que a gente oferece, e eu vejo assim, pena até que eu não posso fazer, mas eu vejo os movimentos, a calistenia, vamos dizer, para ele, a didática dela, ele usa muito movimento acessório, muito movimento de fortalecimento. Então, assim, eu fico babando da aula de calistenia de não poder fazer ela, porque eu acho que ela, como acessório de ginástica, excelente, entendeu? Então, se puder fazer, eu acho que só agrega. Sim, com certeza. CrossFit ajuda na competição de powerlifting e strong. Nem se sim como um atleta de CrossFit pode ser strongman e powerlift, cara. Você pode ser o atleta que você quiser, depende de você se especializar no treino que você está fazendo, né? Agora, o treino de CrossFit não tem nada a ver com o treino de powerlifting, então acho que as valências aí são bem diferentes. É a mesma coisa você falar que um atleta de CrossFit pode ser maratonista, pode. Um atleta de CrossFit pode ser um atleta de weightlifting, pode. Depende de você focar o seu treino e especializar naquilo que você vai competir. Eu acho que o powerlift ele trabalha muito essa valência da força, né? O CrossFit, a força é uma das valências, né? Você tem a resistência, a capacidade aeróbica, você tem um monte de coisa aí que o CrossFit trabalha. E eu acho que o powerlift aí ele está mais focado na força, entendeu? Sim. Na verdade, não é que o Léo não pode fazer calistenia, tá? É que, na verdade, a gente tem muita coisa para treinar, o volume de treino dele já é muito grande, tá. E se a gente colocar mais um treino de calistenia, assim, como ele deve ser, o volume fica muito alto e, de repente, se a gente perceber que ele pode, que de repente uma evolução nessa área seja interessante, a gente pode sim incluir um treino específico de calistenia para ele. Mas, no momento, eu acho que na realidade,
eu acho que é por causa gerou a dúvida porque eu falei, né, que eu fico Ah, babando e não faço a aula. sim. É porque o meu volume de treino já é muito grande, né? Então, assim, eu já estou no meu limite do gasto energético, entendeu? Assim, então eu fico. A gente tem que focar aquilo que realmente está muito Vai ser útil. deficiente ou que vai ser útil, tal, tal, porque a vontade dá vontade de fazer tudo, entendeu? Tudo, um monte de coisa que melhora, né? Mas infelizmente a gente tem que priorizar. A gente tem que A palavra priorizar. é essa. Então, na calistenia que eu vejo no meu box, existem muitos movimentos acessórios que são feitos que até eu faço, mas não na calistenia. Eu já faço ele na minha programação já específica, eu já faço ele, entendeu? Então, eu não faço a calistenia, não é porque eu não posso fazer, é que eu não tenho mais energia para fazer, entendeu? É só O cara isso. tá com 52 anos, né, bicho? Pessoal, nós vamos encerrar a nossa live agora, porque para ela não ficar muito longa, né? Eu vou deixar ela salva aí, quem quiser assistir de novo, ou indicar para algum amigo, né, Léo? É, Pode mandar para todo mundo aí, pra galera assistir. E aí vocês. Amanhã a gente volta com outra live, então quem quiser já ir separando as perguntas, se tiver alguma pergunta para fazer aí pra gente. é, eu vou estar em BH na V6 logo logo, né? Assim que eu voltar do Games, a gente vai ter um workshop lá, então galera de BH e da região ali que quiser participar. Então, pessoal, muito obrigado pelas mensagens aí que vocês têm mandado, pelo pensamento positivo que vocês estão mandando pra gente. Isso é muito, muito importante para nós aqui, né, Léo? é isso aí. Valeu a torcida aí. Valeu, um abraço.